Beleza, pessoal, boa noite. Conforme conversado ontem, né, eu falei que tinha passado o exercício ontem sobre medição, né, de consumo elétrico e também iria dar continuidade sobre medição das grandezas elétricas, né, verificando as escalas do multímetro que vamos estar utilizando aí constantemente aí depois de formados e dentro aí da nossa área. Então, vou deixar a resolução do exercício por último e vamos logo para a parte de medidas elétricas, né? Ontem eu comecei falando sobre medida de tensão. Hoje eu vou falar de novo sobre medida de tensão, mas vou falar com mais detalhes a questão de escolha do multímetro, né? Então, vou pegar um modelo de um multímetro aqui, só um minutinho aqui. E esse multímetro, o que eu falar para esse multímetro, ele vale para qualquer outro modelo, né? Por mais que ele seja modelo simples ou modelos mais avançados, ele equivale para qualquer modelo de multímetro, essa explicação que eu vou passar agora. Então, colocando esse modelo aqui da Minipa, deixa eu apagar esse detalhe direito aqui. Deixa eu pegar uma imagem melhor, que essa aqui está com baixa qualidade. Os multímetros... Deixa eu... Eu não estou conseguindo achar uma... Não estou conseguindo achar um com uma qualidade boa. Mas esse aqui eu acho que não. Vou ter que usar aquele primeiro que eu coloquei anteriormente aqui. Esse aqui está com uma imagem melhor. Então, vamos reconhecer aí algumas características que todos os multímetros têm, que são as medidas mais básicas que nós vamos utilizar. Quais são as medidas elétricas? O que é isso, Gray? Medidas elétricas básicas de qualquer multímetro. As medidas básicas que nós vamos sempre encontrar, a primeira, medida de tensão. A próxima, medida de corrente. Medida de resistência. E teremos outras medidas que, dependendo do modelo, esses modelos terão outras opções de medição ou não. Que outras medidas podem ser? Vou colocar em vermelho aqui. Podemos ter medição de temperatura. Podemos ter medição de frequência. Medição de diodos. Medição de capacitância. Que eu lembre das medidas básicas, essas são as mais comuns. Então, vamos para as medidas básicas principais. Comentei ontem da medida de tensão, a qual nós temos duas variantes, né?
alternada, representada por AC, representada também por uma ondulação, né, por um acento igual o tio, né? E temos a corrente contínua, que é representada pela DC. No caso, como ela tem uma polaridade fixa negativa e uma polaridade fixa positiva, então a representação dela é um traço contínuo na parte de cima e um traço seccionado na parte de baixo. Lembrando que essa parte de cima é a representação positiva, a parte de baixo é a representação negativa. Sabendo disso, olhando para esse modelo da Minipa que nós estamos observando, essa parte daqui, onde eu vou marcar em amarelo, essa escala aqui, em amarelo, que eu acabei de marcar, ela é contínua. Olha por quê? Por causa da representação da simbologia de corrente contínua que está representado nesse trecho de escala. Como que eu sei que até quantos volts eu sei que essas escalas vão medir? Ele vai medir a partir de 200 milivolts. Lembrando que mili, né, é uma multiplicação de 10 a menos 3, né? Então, quer dizer que 200 milivolts é a mesma coisa que 0,2 volts. Ou seja, é essa escala a menor dessa parte aqui desse modelo de multímetro que eu estou mostrando aqui para vocês. E a maior escala, representada aqui pela 500. Então, até 500 volts DC, ou seja, de corrente contínua, nós temos possibilidade de medir. Onde que nós temos tensões DC, tensões e corrente contínua, ela é de valores elevados. Por exemplo, sala de retificadores, sala de banco de baterias e sistemas telefônicos ou de subestações de energia. São dois exemplos bem clássicos aí que nós utilizamos sistema de bateria. Hoje, nem tanto a dependência de baterias para funcionamento do sistema, né? Hoje o nosso sistema telefônico ele já está mais moderno, nós podemos utilizar sistemas de geração independente, né? Porém, caso esse sistema de geração independente, né, que são os geradores, ele venha a falhar, nós temos um sistema de backup que mantém o nosso sistema telefônico funcionando quando temos ausência de energia elétrica da concessionária, da distribuidora. O mesmo raciocínio é válido para subestações, né? Subestações, vocês podem até pensar, mas subestação ela recebe energia continuamente. Nem sempre. Em caso de falhas de alimentação, nós temos, às vezes, dependendo da quantidade de baterias, nós podemos ter 10 baterias em série para formar uma tensão de 120 volts DC. E esse sistema DC é justamente para alimentar os comandos de manobra de disjuntor de estação. Então, aí são dois exemplos aí onde nós temos tensões contínuas de valores elevados, né? Tem multímetros que medem corrente contínua até 1000 volts. Ok? Mas aí depende do modelo, já são modelos mais robustos e modelos com certeza um pouco mais caros.
Ok, dando sequência aqui, nós temos a próxima escala desse multímetro, que é a de corrente alternada, né? Tensão alternada aqui, ó. Que nesse caso aqui, vou marcar aqui, ó, a segunda parte dessa escala. Ela é alternada porque o símbolo que está acompanhando a letra V, né? Lembrando que V é justamente de volts, né? Então ele já está se referindo à nossa escala de tensão, né? De medição de tensão. Conforme eu falei ontem, esse multímetro ele tem duas escalas de leitura, uma de 200 e uma de 500. Então, até 500 volts é a capacidade desse multímetro de fazer leitura direta. A próxima escala que nós temos aqui é uma escala de medição de resistência. Essa medição de resistência está escrita aqui do lado esquerdo, na parte superior, marcando aqui em amarelo. E aqui tem a nossa letra ômega, né, que conforme eu falei na nossa apresentação, o ômega ele está correlacionado à medição de resistência. Então, você viu essa simbologia aqui, nós estamos falando de resistência elétrica. De resistência elétrica. Aqui na resistência elétrica, nós já conseguimos ver duas escalas diferentes. Uma que tem a letra K, que a gente já sabe que é multiplicado por 10 a terceira. E aqui, ó, nós temos 20M. Lembrando que M é de mega, é a multiplicação 10 a sexta. Então quer dizer que esse multímetro, na escala de resistência, ele lê de 200 ohms até 20 milhões, né? Nesse caso aqui, 20 milhões, representado pela letra M, M maiúsculo. Ok? Vou copiar de novo a imagem e desenhar a próxima explicação na parte mais abaixo. Mas antes de eu colocar, tem alguma dúvida até agora, nesse momento, nessa apresentação inicial daqui das escalas? Ok, vou dar sequência aqui na explicação. Vou escrever mais aqui embaixo. Aqui, vou explicar agora uma medida de escala aqui, muito utilizada, porém pouco conhecida por alguns colegas, porque estão viciados apenas na utilização de alicate amperímetro, né? Então, a medição de corrente aqui, esse multímetro, ele tem total condições, esse modelo que estou apresentando aqui, ele tem total condições de fazer medidas de corrente. Como é que eu sei que ele mede corrente? Primeiro, identificando aqui na escala, do lado inferior esquerdo aqui. Essa leitura de corrente, vocês estão observando que ele tem a letra A. Nesse caso, a letra A se está referindo à corrente, né, que a unidade de corrente é medida em amperes. E símbolo de corrente contínua ao lado. Então, qual é a observação que nós temos que ter? Essa medição de corrente é uma medição exclusiva para corrente contínua. Então, por exemplo, eu quero saber se a corrente de consumo de uma bateria e de um carro, por exemplo,
está dentro das medidas padrão, né? Se o consumo do carro está condizente com a realidade dele. Então, eu vou utilizar uma medição de corrente em corrente contínua. Se você pegar esse aparelho e tentar fazer uma medição em corrente alternada, a probabilidade de danificar o multímetro é grande. Eu vou colocar possibilidade, porque pode existir modelos de multímetro que eles têm retificadores que acabam protegendo o multímetro contra correntes alternadas. Porém, pode ter modelos mais baratos, né, que infelizmente eles não vão ter essa suportabilidade e podem acabar queimando. Então, por isso que eu vou colocar aqui como grande possibilidade de danificar o multímetro. Por que ele pode queimar o multímetro? Primeiro, vamos só recordar aqui. Se a corrente for alternada, quer dizer que ora a corrente ela está no sentido positivo e ora ela está no sentido negativo. Se a corrente contínua, que eu vou desenhar em azul, na mesma escala aqui, ela significaria que ela vai ficar numa polaridade positivo e polaridade negativa de referência aqui zero, independente do tempo. Então, se eu tenho uma alternância na hora que eu estou fazendo a medição, eu posso ter problemas internos aqui no meu multímetro que podem acabar queimando. Por isso que vocês têm que olhar o multímetro que vocês vão utilizar, se eles estão com esta simbologia aqui, ou se eles estão com esta simbologia aqui. Os alicates amperímetros, eles possuem essa indicação daqui de baixo. Ou seja, eles são apropriados para medição em corrente alternada. Então, tudo isso daí tem que ser observado na hora de fazer a sua medição elétrica. E se... Ok, então... Essas são as escalas, né? As escalas mais básicas que nós temos. Escala de tensão alternada, tensão contínua, resistência e corrente elétrica. Então, esse multímetro mede corrente elétrica também, assim como um alicate amperímetro, só que específico para corrente contínua. Existe alicate amperímetro que mede corrente contínua? Existe, só que eles são de valores um pouco mais agregados e às vezes nem compensa você comprar um alicate amperímetro que tem essa função. Ok? Agora vamos colocar aqui como que eu sei como que são as outras escalas que esse multímetro tem aqui. Esse multímetro aqui, especificamente, ele vai ter uma escala para medição de temperatura. Então, esse multímetro aqui, ele é equipado para medir temperatura em graus Celsius ou em Fahrenheit. Eu coloco as duas pontas de prova aonde eu quero medir, ou então eu utilizo uma garra de ponta de prova específica para temperatura, que ela me mede temperatura ambiente, temperatura do que eu quero medir. Esse multímetro, ele tem uma outra escala, que está aqui embaixo,
que pode ser utilizado para continuidade ou então medição de diodos. E essas duas funções, elas podem ser agregadas numa única só. Caso não saibam, o diodo ele tem duas funções. Ele conduz apenas num sentido e, se ao contrário, ele não conduz. Então, ele tem um bloqueio de corrente elétrica. Se você vai medir continuidade, você vai trabalhar nessa parte daqui de cima, como se fosse um diodo em continuidade. Por isso que a função de continuidade e de diodos, a gente vai encontrar na maioria dos multímetros na mesma configuração, né? Na mesma escala de medida. Uma outra coisa que tem aqui, nesse multímetro em especial, é a função de iluminação, né? Ou seja, você pode fazer medidas em ambientes escuros, que esse display ele fica todo iluminado e ele funciona para justamente lhe auxiliar na sua medida elétrica. Então, esse daqui é iluminação do display. Essa tecla Hold, a função dela, vou escrever aqui melhor, a função Hold possui a função de travar a leitura que está sendo efetuada. Então, vamos dizer que vocês estão querendo fazer alguma medida em específico e quando vocês conseguirem, né? Por exemplo, hoje a gente bate muita foto, né, para fazer relatório, fazer comprovação de estado de funcionamento, alguma coisa assim, né? Por exemplo, naquele exercício que eu mandei ontem para vocês, é de um relatório que eu fiz e que eu tive que utilizar essa função hold, né? Ou seja, fiz a leitura e travei a leitura que eu fiz e bati a foto. Então, você consegue travar a leitura, ter aquela informação mostrada no display, e depois que você aperta essa tecla de novo, ele volta a fazer a leitura dele normalmente, para que você venha fazer novas imagens, alguma coisa assim, o que você deseja fazer que precise da imagem do multímetro travada. Ok, agora vamos nos concentrar. Vou colocar mais aqui embaixo. Vamos nos concentrar aqui agora nessa parte inferior. Deixa eu apagar aqui o restante. Essa parte inferior aqui, ela tem algumas informações bem relevantes. Primeiro, a maioria dos multímetros, ele vem com um cabo preto e vermelho. Normalmente nós utilizamos vermelho para positivo, preto, negativo. E alguns multímetros, deixa eu ver se eu tenho uma imagem fácil aqui. Alguns multímetros já vêm até com essa escala pintada para lhe chamar a atenção, né? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, esse outro modelo da Minipa aqui, ó. Esse outro modelo, ele já vem pintado em vermelho para você justamente conectar o vermelho aqui ou aqui do lado direito, ou terminal preto aqui no comum, né? Ele já vem pintado para você justamente não ter erro para fazer sua conexão.
Beleza, esse modelo que eu estou mostrando aqui em cima, ele não tá, ele não está pintado e nem tem como a gente não tem como que eu digo assim, ele não tem uma informação colorida, né, para você identificar qual é o terminal que eu tenho que colocar. Mas ele está trazendo escrito essa informação para você. Qual é essa informação? Todo terminal que vem escrito com essa palavra com de, de terminal comum, o nome já está dizendo, ele sempre vai ser o terminal de ponta preta. Por que o terminal de ponta preta? Porque o terminal comum, ele vai ser comum tanto para escalas de corrente, como para as escalas de tensão, resistência, temperatura e por aí vai. Então, o que tiver com terminal preto. Como eu já falei que o com é terminal preto, o que sobra é o terminal vermelho, né? Mas vamos ter uma ressalva aqui. Esse terminal do meio, vocês conseguem observar que ele possui as letras V, ômega, miliampere, graus Celsius e Fahrenheit. Então, aqui eu consigo medir tensão, resistência, corrente, porém, essa corrente até a escala de miliampere, e nesse multímetro em especial, temperatura. E tudo que for correlacionado a essas medidas, terminal e ponta vermelha. Então, digamos que eu preciso medir tensão. Vou colocar o terminal da ponta preta no terminal comum e o terminal de tensão na borne do meio. Vou medir resistência, a mesma coisa, terminal preto no borne comum e na escala de resistência o terminal do meio. Para que serve agora esse borne da esquerda, né? Esse último aqui, mais para a esquerda. Ele está escrito o seguinte: 10 amperes no máximo. Ou seja, vamos medir corrente elétrica aqui com, no máximo, 10 amperes. Então, o terminal de ponta vermelha vai ser conectado quando eu precisar medir correntes acima da escala de miliampere que está aqui. Então, esse valor mais elevado, ele tem um borne exclusivo, que é esse borne que eu estou fazendo esse X aqui. Ele é exclusivo para correntes de valores mais elevados e com valor até no máximo 10 amperes. Ok. Então, nesse caso aí, nós temos duas opções de medidas de corrente. Então, se eu vou medir correntes mais elevadas, eu preciso tirar deste borne e conectar nesse. E aqui tem uma informação que está escrito em inglês, que ele tem um fusível que ele só aguenta no máximo por 10 segundos. Então, quando eu vou fazer medição de corrente de até, no máximo, 10 amperes, ele vai ter essa medição desde que a gente obedeça algumas coisas. Sejam obedecidas
alguns requisitos, né? Quais são esses requisitos? Medir no máximo medição de corrente de no máximo 10 segundos. Ou seja, vou precisar medir corrente com esse multímetro. Então, vamos medir corrente de 5 amperes, 6 amperes, 7 amperes. Essa medição tem que ser, colocou o multímetro, olhou a medida, tira o multímetro. Porque acima de 10 segundos, o fusível que ele tem de proteção, ele vai queimar e você vai ficar sem... Qual é a segunda desvantagem, né? Está escrito ali no canto, it's 15 minutos, né? Ou seja, a cada 15 minutos pode-se fazer medida de corrente nesta escala. Então, nós temos duas restrições, né? A primeira restrição, que eu já acabei de comentar, eu tenho no máximo 10 segundos para fazer a minha medida. Se eu passar de 10 segundos, o fusível que tem dentro do multímetro ele vai queimar. E a segunda restrição, depois que eu fiz essa medida, né, essa medida que já foi rápida, eu só vou poder fazer a próxima medida daqui a 15 minutos. Ou seja, esse multímetro consegue fazer medição de corrente, porém, ele tem uma restrição na questão da sua medição, né? Eu tenho que fazer uma medida rápida em intervalos de tempos muito longos, né? Então, porque muitos profissionais não usam esse multímetro, esse modelo de multímetro que eu estou mostrando aqui, para medição de corrente. Primeiro, porque eu tenho um tempo muito curto, né, para fazer medida de corrente e de intervalos muito demorados. E qual é o outro problema que tem aqui nessa escala? Eu tenho uma escala ligeiramente pequena, né? Eu tenho uma escala ligeiramente pequena. Bem aqui vocês conseguem observar, né? Vou deixar a linha certinho aqui. E esse 10 aqui é a máxima medida dele, né? 10 amperes. Então, qual é a outra desvantagem para esse tipo de medição, né? Deixa eu pegar essas particularidades que estão colocando, vou colocar mais aqui em cima. Qual é a outra desvantagem que tem para esse tipo de medida, com esse tipo de multímetro? A escala disponível geralmente não atende os trabalhos demandados. Por exemplo, vamos dizer que eu quero medir a corrente de um chuveiro elétrico. A corrente de um chuveiro elétrico, ela gira em torno de, se for em 220, ela gira em torno de 25 amperes até 30 amperes, dependendo do modelo do chuveiro elétrico. Isso se for em 220. Se for em 127, pode botar 40 amperes, tranquilo, e dependendo da potência do chuveiro, 50 amperes. Então, se a minha escala máxima é 10, só uma medição de chuveiro elétrico, né, que é uma coisa comum para nossa área, né, você já consegue identificar que esses valores já são muito acima da medição máxima desse multímetro. Então, a escala, né, ela já é um outro fator limitante. E o outro problema, é o seguinte: a medição neste modelo de multímetro é necessária
necessário o rompimento do circuito elétrico para inserir o multímetro, o equipamento. Ou seja, a medição desse modelo de multímetro é necessário romper o fio, né? Ou seja, vamos colocar aqui um desenho aqui para a gente compreender. Como que o pessoal faria essa leitura? Está aqui uma bateria. Está aqui uma bateria. Vamos dizer que essa bateria está alimentando uma lâmpada aqui. Está alimentando uma lâmpada. Para eu saber a corrente, para eu saber qual é a corrente, se fosse no alicate amperímetro, era só pegar o alicate, colocar bem aqui, que o alicate ele daria o valor dessa corrente que está passando aqui dentro. Ou seja, eu pegaria o alicate amperímetro, colocaria a garra dele dentro do fio e faria a leitura de corrente. Com esse multímetro, não. Esse multímetro, o que eu tenho que fazer? Com uma das pontas do fio, eu literalmente abro, a representação do multímetro, do amperímetro, na verdade, na escala de corrente, ele é representado pela letra A, pela letra A e por uma seta. Então, isso aqui é um amperímetro. Um amperímetro na sua representação. Então, para eu colocar o amperímetro, né, aqui dentro, eu tenho que, primeiro, romper o fio que está alimentando a esse circuito. De um lado, eu coloco em série o terminal vermelho e do outro lado o terminal preto, por sentido da carga. Então, dessa forma que eu tenho que fazer medição de corrente. Ou seja, com esse modelo de multímetro, coloco no terminal comum, aqui o meu borne vermelho. Se tiver uma escala acima de 10 amperes, até 10 amperes, o vermelho vai entrar aqui. Como eu estou desenhando. E lá no meu circuito, eu teria que cortar um pedaço do fio e colocar o multímetro em série, né, com o circuito, né? Ou seja, o amperímetro inserido em série com o circuito. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. O que acontece? O que acontece se eu pegar esse perímetro e medir desta forma aqui, ó? Vou colocar bem aqui em paralelo com a lâmpada. Na opinião de vocês, eu posso fazer esse tipo de medida? Deixando
o multímetro, né? Lembrando que eu estou falando multímetro, mas eu estou sempre me referenciando que ele, na verdade, vai estar na escala de corrente, então ele vai estar funcionando como amperímetro. Se eu fizer esse tipo de medida, desta forma como eu estou mostrando para vocês, com o amperímetro, ela está, além de errada, ela vai estar causando um curto-circuito na instalação. Por que ela vai estar causando um curto-circuito? Porque a característica principal do amperímetro, a característica dele, né, que eu vou colocar aqui, é apresentar a resistência interna mais baixa possível. Então, se a resistência, porque todo equipamento tem resistência. Então, se a resistência interna do multímetro, na escala de corrente, né, no caso aqui, o amperímetro, ela apresenta mais baixa resistência, então, recorrendo lá para a nossa lei de Ohm, que diz que a corrente, para achar a corrente, é tensão dividido pela resistência, e esse valor aqui é o mais próximo, de zero, então significa que eu vou ter uma corrente elevada. Por mais que seja uma bateria, né? Vamos dizer que seja uma bateria de 12 volts e for uma resistência interna de 0,1, eu vou ter, naquele instante, 120 amperes. É claro que nenhuma bateria ela vai fornecer essa corrente por um longo período de tempo. Ela pode até fornecer instantaneamente, porém, depois ela vai caindo para o valor máximo que ela consegue fornecer. Só que, se o nosso multímetro, no máximo, aguenta 10 amperes, né, fazendo essa simulação, se meu multímetro aguenta no máximo 10 amperes e eu, no instante que coloquei, eu causei esse pequeno curto-circuito e ele foi a 120 amperes, o resultado é que o meu multímetro, né, nessa escala de corrente, ele vai acabar queimando. Então, se você porventura colocar um multímetro em paralelo na escala de corrente, né? Se você colocar ele em paralelo, você está causando um curto-circuito e ainda você vai queimar o seu aparelho. Ok. Vou falar de mais uma escala que nós utilizamos bastante. Se eu falei do amperímetro, né? Deixa eu apagar esse amperímetro errado aqui. Vou apagar esse amperímetro errado. E vou colocar agora simplesmente uma letra V aqui dentro. Nesse caso aqui, a representação com a letra A era amperímetro, com a letra V agora eu estou utilizando um voltímetro. E como que eu faço
a medição de tensão, né, que é o caso do voltímetro aqui. Amperímetro ele faz medição de corrente, o voltímetro ele faz medição de tensão. A medição com o voltímetro, ela sempre vai ser agora uma medição em paralelo. Medição do voltímetro, deixa eu colocar aqui do lado, sempre será em paralelo. É por isso que quando você vai utilizar voltímetro, você sempre vai precisar de, no mínimo, duas pontas e uma referência. Quer dizer, você vai precisar dos dois terminais de medida, sendo que um numa referência e o outro você vai fazer a medida que você quer. E como é que eu faço essa medição? Pego o voltímetro, terminal preto, de preferência, na sua referência. Normalmente, terminal comum na referência 0. Se for corrente contínua, a referência de 0 que nós vamos pegar será o terminal negativo. Se for uma bateria, por exemplo, né? Se for corrente alternada, utiliza-se o neutro. Ou seja, se for uma bateria, né, se for um sistema corrente contínua, terminal negativo. Se for corrente alternada, utiliza o neutro. Na dúvida, alternativamente, o aterramento. Por que eu estou falando na dúvida e alternativamente utiliza o aterramento? Porque se você tiver problemas no neutro, né, do circuito de alimentação, em vez de utilizar o neutro como referência, você utiliza o aterramento. Qual é a desvantagem de utilizar aterramento como referência? É que tem que depender de um aterramento bem feito. Se for um aterramento ruim, a preferência é que você utilize o neutro. Ok, então se a nossa referência for o negativo ou o neutro, a outra ponta, né? Você vai colocar no outro lado do terminal que você vai medir. E é assim que nós conseguimos fazer medida de tensão. Um exemplo que eu estou comentando aqui, da questão da medida do neutro, né? Do neutro, do terra, deixa eu pegar um modelo aqui. Se não me engano, o esquerdo é neutro, né? Se eu tiver errado, por favor, depois me corrijam. Vamos colocar aqui que esse aqui seja neutro, isso aqui seja a fase, e aqui seja terra. Eu quero saber se essa tomada tem aterramento ou não. Primeira coisa que eu vou fazer é saber se essa tomada está funcionando, né? Então, vou pegar o voltímetro, né? Deixa eu pegar aqui o desenho dele.
Vou pegar aqui o voltímetro. Comentei que o terminal negativo, o terminal preto, seria na referência de neutro, e o terminal vermelho na referência de fase. Se essa tomada estiver funcionando normalmente, a leitura lá do voltímetro, se for uma tomada 127, vai ser os 127 que você está medindo. Ok, quero saber se se esta tomada tem aterramento. O que eu vou fazer? Eu vou tirar este terminal aqui. Vou tirar este terminal do neutro e vou conectar aqui no aterramento. E o terminal vermelho permanece aqui na fase. Como a tensão entre fase e neutro apresentou a leitura de 127 volts, a medição fase e terra também tem que apresentar 127 volts. Vamos dizer que você fez a medida e encontrou este valor aqui. Zero volt. Se você confirmou que a tomada entre fase neutro tem 127 volts, porém entre fase e terra você achou zero, significa que esse terminal de aterramento não existe cabo de terra conectado, que infelizmente é a realidade da maioria das casas, né? Que não utilizam esse terminal central, né? O cabo de aterramento é pouco utilizado em residências, exceto em condomínio que eu digo apartamentos mais novos, né? Mais recentes, que já vem obrigatório da norma. Pode falar aí, Elias, se tiver alguma pergunta aí. O que nos leva a ter esse aterramento aí na residência? Qual é a segurança que passa para os moradores? Imagina o seguinte, em sala de aula, eu falei o seguinte ainda. Quando você tem, por exemplo, um chuveiro, você sabe que a água é condutora de energia. Então, se você tem fase alimentando, ou neutro, ou fase-fase, você espera que essa fase ela vá para o chuveiro e retorne pelo outro cabeamento. Se eu não tiver o cabo de terra, qualquer fuga que apresentar aqui dentro, o caminho alternativo do aterramento vai ser através da água. Então, se você não tiver cabo de aterramento no chuveiro, em vez de ele retornar essa fuga pelo cabo de aterramento, ele vai retornar pela água. Então, em vez de desviar essa fuga de corrente, por exemplo, para o aterramento, ele vai desviar pela água, e você sabe, se tiver alguém tomando banho, ela vai tomar choque de certeza.
Um outro exemplo é máquina de lavar, né? Máquina de lavar, o que que ela tem? Ela tem um tanque, né, cheio d'água, né, um tanque cheio d'água e alguns componentes que fazem contato com essa água. Se você sabe muito bem que a maioria das máquinas de lavar elas vão enferrujando e em alguns componentes acabam tocando nessa carcaça. Então, a pessoa que estiver aqui fora, por exemplo, e tocar nessa carcaça aqui, né? Ou seja, toca na máquina de lavar ou até mesmo dentro do cesto, né? Que tem a água, é, pode tomar um leve choque, né? Geralmente quem reclama disso são a maioria das mulheres que utilizam máquina de lavar e reclama que a máquina está dando choque, por exemplo. Já significa duas coisas. Primeiro, já sei que não tem aterramento nessa máquina de lavar. E segundo, não tem IDR, que é para fazer a proteção propriamente dita. E o princípio é o mesmo. Você espera que a máquina de lavar, a fase alimente a máquina e retorne pelo neutro, né? Se tiver um cabo de aterramento, né? Essa, em vez de sair a pessoa, ela teria que retornar pelo aterramento. Agora, se não tiver esse cabo de aterramento, ela vai utilizar outra coisa como aterramento. Então, quando a pessoa toca na carcaça que estiver dando fuga, o fio de aterramento vai ser a pessoa. Pode falar aí. Então quer dizer que, às vezes, por exemplo, assim, quando a gente está ou em casa, ou às vezes até mesmo na empresa, às vezes quando a gente vai tocar na pessoa, acaba pegando um choque, e é um choque que incomoda um pouquinho. É por causa desse aterramento que não tem? Se porventura for uma indústria de eletrônico, pode ser sim. Na verdade, indústria de eletrônico, a pessoa até utiliza aquela pulseira, né, antiestática, para justamente eliminar a carga acumulada que fica no nosso corpo e utiliza o aterramento conectado direto no nosso corpo para poder drenar essa carga em excesso. Só que na indústria de eletrônico, a gente está falando de carga estática. Ou seja, é aquela carga que vai se acumulando mesmo com a gente parado ou quando a gente está em andamento, sem tocar em nada. Mas essa fuga que eu estou falando aqui, desses dois exemplos, né? É quando o aparelho já está começando a dar algum tipo de problema e em vez de ter essa fuga para o aterramento, ele está usando a pessoa como fio de aterramento. Em ambos os casos, dependendo do valor da corrente, né? Vocês viram aí que a corrente de um chuveiro, que eu comentei agora há pouco, ela pode ser de 25 amperes até 50, né? Se for um chuveiro 127. Para matar uma pessoa, ou matar, eu não digo matar, né? Porque depende da intensidade da corrente. Mas para ter inícios de uma parada cardiorrespiratória, basta apenas 0,3 amperes, que são os 30 miliamperes, né, que vem nos IDRs de proteção elétrica. Por exemplo, uma máquina de lavar em pleno funcionamento, ela com em torno de 8 amperes. Então, 8 amperes, ela já está com um valor bem acima do 0,03 amperes que eu estou comentando aqui, que é necessário para uma parada cardíaca através de choque elétrico. Ok? Então, nesse exemplo que eu estou comentando, daqui da tomada, se você fizer essa medida fase e terra, e você ter a leitura zero,
eu já sei que não tem aterramento nessa tomada. Se tiver 127, 127, 126, 125, significa que esse aterramento, existe um aterramento, em que esse aterramento está com um valor tão bom que consegue equalizar esse valor de 127 fase terra com 127 fase neutra. O ideal é que essas duas medidas elas sejam iguais. Elas sejam iguais. Pode apresentar leituras diferentes? Pode, porque vai depender da qualidade do aterramento. Se tiver um aterramento com uma qualidade ruim, eu posso ter uma medida de 108 volts, por exemplo, da fase para o terra. Isso quer dizer que o aterramento pode ter algum problema nele. E nesse caso aqui, voltando aqui para a nossa explicação inicial, né? Eu sempre tenho que colocar o voltímetro em paralelo com a minha carga. Então, se, por exemplo, a minha carga for 127 volts, a minha tensão aqui na fonte, eu fazendo essa medida desta fonte que estou indicando aqui, com certeza, se não tiver problemas de instalação, vai aparecer os 127 volts, porque ele está em paralelo, né? Ou seja, o fio que está ligado aqui nesse ponto da minha fonte é o mesmo. Eu estou conectado no meu multímetro aqui embaixo. E o daqui de cima, na mesma situação. Ele é o mesmo aonde eu estou conectando o meu voltímetro na parte de cima. Então, não tem desculpas, né? Vamos dizer assim, de uma forma simplificada. Não teria desculpas de ser 127 aqui e aqui ser um valor 80, 70. Tem que ser os 127. Pode ter variação? Pode ter. 126, 120. Vai depender da distância. Mas não pode ser uma variação muito abrupta. Ok, pessoal? Tranquilo aí até essa parte aí? Pessoal que chegou mais tarde, não se preocupar, a explicação está sendo gravada desde o início. E agora, caso alguém não tenha alguma pergunta, eu vou resolver um dos exercícios que eu mandei ontem. Deixa eu abrir aqui o exercício. E eu vou responder essa segunda questão. Deixa eu apagar aqui em cima. Que é essa questão aqui da residência que possui um forno elétrico, né? Forno elétrico é um dos vilões, né, da residência, né? Porque forno elétrico é praticamente só uma resistência consumindo energia. Então, aqui eu estou perguntando, baseado nesse forno de 2.000 watts, 2.200, quer dizer, que opera somente na hora do almoço, qual é o valor da energia consumida por dia, né? Ou seja, eu quero saber quanto que eu pago por dia nesse forno para estar utilizando neste intervalo de horário, né? Então, como eu quero saber por dia, tem que recorrer àquela fórmula que eu escrevi ontem, que é a potência do equipamento dividido por 1.000
vezes o ΔT, vezes a nossa taxa, né, que eu já defini a taxa como 0,92. Desculpem aí. Nesse caso aqui, é apenas pegar os valores e colocar direto. Potência do equipamento, 2.200 watts. Vou dividir por 1.000. Multiplicar pelo meu ΔT, né? Meu ΔT está em horas aqui. Então, eu pego a hora que eu termino de utilizar, né? Às 13 horas. E subtraio por 10,30. Ou então, eu já posso dar a resposta direto, né? Nesse caso aqui, 2.200 dividido por 1.000 vai ser 2,2. Multiplicado 13 horas menos 10,5, com 30 minutos dá 11, 1 hora dá 12, mais 1 hora dá 13. Então, são 2 horas e meia de operação. Então, eu coloco 2,5 aqui. E multiplico por 0,92 da minha taxa de consumo. Então, por dia, 2,2 vezes 2,5 vezes 0,92, por dia está sendo pago neste forno elétrico R$ 5,06 por dia. Se eu quisesse saber por mês, né, basta multiplicar por 30 esse valor que a gente já calculou de apenas um dia. Então, pegando esse valor e multiplicando por 30, nós vamos chegar ao valor de R$ 151,80. Tá? A minha pergunta do exercício está pedindo apenas por dia, mas a gente aqui já fez um pouquinho a mais e já calculou por mês também. Ok, pessoal? Então, essa daí é a solução do exercício 2. O exercício são 3 questões, né? Sendo que a terceira é de uma indústria, é de um supermercado, na verdade, daqui de Manaus, que ele está pagando exatamente esses valores que eu coloquei lá, de 1 e pouco por um determinado período do dia e 35 centavos pelo outro período do dia. Pergunta aí dos senhores se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer. Amanhã, vou deixar, na verdade, agora o restante deste tempo para justamente vocês terminarem de fazer o exercício. Se vocês fizerem e quiserem mandar para mim para conferir, vocês podem mandar. Rosinaldo, quer fazer alguma pergunta, colega? Então, vou deixar esse restante de tempo para vocês fazerem os exercícios. Se quiserem tirar dúvida, podem mandar para mim o questionamento de vocês, que eu responderei sem nenhum problema. Vou fazer a inclusão da aula de hoje no YouTube, né, para vocês verem as explicações dessas escalas. E amanhã vou fazer a parte de procedimentos de leitura e as características para fazer medida de resistência e as outras escalas que nós temos no multímetro para aquecer. E vou fazer a apresentação de outros modelos, né? Porque esse modelo que eu peguei é um modelo bem simples, apesar de ele ter algumas opções diferentes, né? Especiais aí.
mas ainda é considerado um modelo simples. Tem outros modelos de multímetro, de bancada, por exemplo, em que eu vou fazer essa apresentação amanhã e fazer uma revisão geral do que a gente vai ver aí na nossa prova para segunda-feira. Ok, pessoal? Se não tiver mais dúvidas, dou meu boa noite aí para vocês e muito obrigado aí. E façam um exercício para a gente fazer uma boa prova aí na segunda-feira.